Nós estamos no lançamento do Dia de Mobilização pelo Censo Indígena. É um dia onde a gente está chamando a atenção de toda a população para a coleta censitária nas terras indígenas, nas aldeias e comunidades indígenas de todo o país, mostrando para toda a população que as áreas indígenas são parte do recenseamento e colocando também todas as inovações que foram feitas de 2010 para 2022, nessa nova edição do censo, para a atualização desse retrato tão importante que é o retrato dos povos indígenas que residem aqui no Brasil. Eu acredito que o IBGE vem para mostrar isso, para não ficar somente internamente dentro da comunidade, o conhecimento nosso, a nossa cultura, o crescimento, mas que possa ser também levado para fora, para que o povo lá fora possa conhecer um pouco dentro da nossa comunidade a nossa realidade. Já visto que hoje a nossa comunidade da Aldeia Lagoinha ela tem um crescimento imenso, né? E é bom ser reconhecido lá fora, mostrar, como eu falei, mostrar a cultura, mostrar o modo de viver, o desenvolvimento do passado e o presente e o futuro que nós queremos. Quantos são os povos indígenas que residem hoje no Brasil? Quantas são as etnias indígenas? Ainda são 305? São mais? Quantas línguas indígenas são faladas nos domicílios dos povos indígenas, né? São 274? São mais? Então, são dados que a gente aguarda, enquanto sociedade como um todo, com muita expectativa. A nossa cartografia censitária avançou muito de 2010 para agora. A gente teve acesso a um geosserviço de imagem que nos permitiu detalhar a localização de aldeias e comunidades indígenas de forma muito mais precisa do que em 2010. Isso nos garante uma ótima cobertura censitária e nos garante que a gente não vai deixar nenhuma aldeia de fora, nenhuma comunidade de fora do censo. A gente vai poder aplicar um questionário que nunca aplicamos antes, né? Que é o questionário de abordagem às lideranças indígenas. Então é um questionário inovador, é um questionário que retrata tanto a infraestrutura da aldeia quanto o acesso aos recursos naturais, a disponibilidade de recursos naturais para a segurança alimentar, a discussão sobre como está a educação, escolas, se os professores são indígenas, se tem material educativo, material escolar preparado para os indígenas, né? Então, uma série de questões de educação, traz questões de saúde e também de hábitos e práticas culturais. Então, esse questionário ele só vai abrir dentro das áreas que a gente pré-mapeou, seja como terra indígena, seja como um agrupamento indígena, seja como outra localidade indígena. Quando tem alguma dificuldade, eu tento explicar o mais fácil possível. E eles são muito receptivos. A facilidade é o DMC, né, que é um aparelho bem fácil de se localizar, né? E a maior dificuldade é que aqui não tem rua. A ação toda é um aglomerado, então aqui eu vou trabalhar em família. Unidade de família, então assim eu não me perco. As terras indígenas, elas são áreas preservadas, em que nós temos que identificar essas áreas, isolá-las para que a operação ocorra dentro de um trâmite, um fluxo correto para a parte indígena e, sobretudo, a importância do nosso mapeamento para as áreas indígenas foi o avanço que a gente conseguiu fazer de 2010 para cá. Então, esse trabalho de cartografia que a gente chama de cartografia censitária colaborativa, contando com o apoio tanto dos técnicos do governo federal, dos órgãos como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, ele contou também com as associações indígenas, várias associações indígenas, tanto nacionais quanto regionais, quanto as lideranças locais nos apoiaram nesse processo de trazer o maior e melhor retrato cartográfico que a gente poderia para planejar o censo. Você realmente vai poder ter esse número de indígenas e como eles estão vivendo, quais são as condições, o que existe em cada comunidade ou em cada agrupamento. Você vai ver qual é a infraestrutura de saneamento, a infraestrutura das condições, as casas que eles estão vivendo, a educação, como está a educação dentro das áreas indígenas, como eles estão vivendo, qual é a forma de rendimento, qual é a forma de extrativismo que a gente tem em cada uma dessas áreas. Então, com isso, você vai ter um detalhamento dessa população muito maior do que você teve em 2010. Um bom retrato dos povos indígenas, ele traz melhorias para a população brasileira como um todo. Primeiro que existe um desconhecimento muito grande da realidade indígena, de como os indígenas vivem hoje, de que os indígenas estão pelo território brasileiro
quase todas as unidades da federação a gente tem terras indígenas. Na maior parte das unidades da federação a gente tem aldeias e comunidades indígenas em áreas rurais e em áreas urbanas. Aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem a equipe que tem aí, a equipe que a gente está deixando também, está preparada para esse know-how, assim, de conhecimento, né? A gente sabe que precisa passar, entendeu? Passar pela FUNAI, passar pelos caciques, passar pelos organizadores. E Mato Grosso do Sul foi um dos pioneiros, praticamente, acho que a gente que lançou assim em 2010, criar a vaga para recenseador e supervisor da aldeia indígena. O recenseador da aldeia facilita muito o trabalho, entendeu? E o supervisor também. Na capital nós temos 10 aldeias indígenas para coletar, todas, né, setorizadas, com as suas características, né, com suas culturas, e esse questionário do Censo 2022 vai possibilitar coletar essas informações todas deles. Isso que significa que a gente não vai deixar ninguém no censo de fora, todos vão estar participando, né? Esses dados eles têm o poder de trazer uma visibilidade da realidade indígena, da localização dos grupos indígenas, onde estão as aldeias, onde estão as comunidades, onde estão as terras, onde a gente tem indígena vivendo de forma dispersa em contexto urbano e quantos são, né? Que é o número que todo mundo quer saber.